Como este que narra certas histórias não faz nenhum gosto por se passar como aquele que muito doura a pílula para parecer tudo muito bonitinho e perfeito, é justo que se diga que, obviamente, como em quaisquer aglomerações de pessoas, em quaisquer tempos e lugares, os entreveros raiventos se dão também naquela redondeza aqueles festejos se davam. Assim se deu que, em uma noite de certo dia, na tolda de um baile de um tal morador, se deu que durante a dançaria que já se ia da metade para o final, apareceu na roda dos cavalheiros um bigodudo desconhecido, uma vez que por aquelas bandas somente o dono do terreiro dissera, depois do acontecido, que já ouvira falar do dito encrenqueiro. Pois foi o moço chegar, meio cambaleante, como quem aparentava ter virado umas e outras, que os olhares de todos se convergiram na direção do tal, que tão logo chegou, tratou de tirar uma dama, e quase que a arrastando para a contradança, antes mesmo que a moçoila a concedesse. Foi isso o bastante para enraivecer Zé do Gil, rapagão que há algum tempo arrastava asas para a moça, mas até então não havia se encorajado a tirá-la para dançar. A bem da verdade, deve-se dizer que, mesmo enraivecido, Zé só se aproximou para dizer ao meio bebum que ali era um pagode de família e que, mesmo não sendo proibido que um não tão chegado chegasse e até dançasse, certo era convidar e aguardar que a dama concedesse a dança. Mas não foi o que o talzinho entendera, ou, se entendera, não aceitara. Dando 2 passos cambaleantes para trás, puxou uma peixeira que reluziu amarela pela luz da lamparina de mais perto. Revirou-a 2 vezes, ou foram 3, no ar, riscou-a na poeira, fazendo a roda se abrir. Enquanto se esforçava para aprumar o corpo, deu tempo bastante para que Zé atracasse com ele, e mesmo sofrendo pela ponta da peixeira uma riscada no braço, foi ágil o suficiente para desarmar o forasteiro e, auxiliado por mais 2 ou 3, colocaram toda afora o sujeito que caçara caminho de casa. Daquele entrevero contavam os que ainda se lembravam que nada nem nunca mais se viu ou ouviu sobre o peão. E certamente a dita peixeira largada para trás ainda serve ao Zé como boa ferramenta na limpeza das traíras, bagres e mandis, que como pescador ele pesca nos poços e ribeirões que cortavam sua várzea de arroz. O melhor de toda aquela confusão, uma vez que em todas que a cada uma acontece há o que se tirar proveito de aprendizado, é que daquela noite em diante Zé teve garantido futuro junto àquela moça em questão, pois encorajado que se sentiu no enfrentamento com o brigão, pediu a ela em namoro. Tão logo se esfriaram os ânimos daquela mesma noite e, algum tempo depois, se matrimoniaram. Noutra noite, noutro baile, de mesma aparência, se não do mesmo jeito, desde a preparação do terreiro à fazição da tolda de folhas de coqueiro, outro episódio, só que desta vez um tanto quanto engraçado aconteceu. No baile já dançavam por horas, aliás, já davam as últimas voltas antes da sua finalização, quando Chico, lá de longe, deu um grito. Ara, mijaram na minha perna, sou!
Mesmo ouvindo, o sanfoneiro continuou no mesmo toque, quase que normal, não fosse um leve desencontro de sons da sanfona que diminuiu e aumentou, desafinou e quase afinou de novo após o esboçar de riso do sanfoneiro, efeito causado pelo que escutara. Quase todos os de debaixo da tolda se voltaram para a direção de onde veio o grito, que pela rachada voz ouvida já se sabia que era do Chico. Todos queriam era entender o que de fato acontecera. Chico, Chico, o que aconteceu? Perguntou Manuelzinho, que parecia ter se adiantado justamente para se desvencilhar de uma acusação que poderia se recair sobre ele, uma vez que todo o povaréu conhecia sua fama de gozador, de pregador de peças nos amigos. Me ensoparam uma das pernas da calça quando eu estava bem ali conversando com Zezito. Me mijaram. Quando senti o quentinho, a molhadeira já era grande. Fato foi que o autor da proeza, aproveitando a pouca claridade da tocha, que já dava sinais de portar muito pouca querosene, e sua chama já diminuída bastante, pois não clareava mais que 1 metro em roda, o mijão chegou por trás e fez o serviço. Cessadas as risadas e as gozações daquele momento, os dançarinos pareciam ter retomado os últimos rebolados para o final da dançação. Menos o Chico, claro, pois a ele não restou outra coisa a não ser tomar rumo de casa para se livrar daquela robusta calça de brim, bocas largas, com uma das pernas fedendo a mijo. Tudo foi uma tremenda brincadeira de mau gosto, é verdade, mas como foi com quem foi, não faltaram os que achassem muito bem empregada, uma vez que também Chico era chegado em uma maldade com algum desavisado. Assim, não faltara quem, a toda vez que o episódio voltava à baila, não colocasse dúvida que tudo fora coisa combinada de Manuelzinho e Zezito, para um puxar prosa com Chico e, quando esse estivesse bem distraído, o outro ensopasse sua perna. Contudo, nenhum nem outro assumia a arte. Então, nunca se pôde confirmar a verdade, mesmo que todos continuassem a desconfiar.